O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus dizia às multidões: quando vedes uma nuvem vinda do ocidente, logo dizeis que vem chuva. E assim acontece. Quando sentis soprar o vento do sul, logo dizeis que vai fazer calor. E assim acontece. Hipócritas, vós sabeis interpretar o aspecto da terra e do céu. Como é que não sabeis interpretar o tempo presente? Por que não julgais por vós mesmos o que é justo? Quando, pois, tu vais com o teu adversário apresentar-te diante do magistrado, procura resolver o caso com ele enquanto estás a caminho. Senão ele te levará ao juiz. O juiz te entregará ao guarda, e o guarda te jogará na cadeia. Eu te digo, daí tu não sairás, enquanto não pagares o último centavo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Por favor, fiquem à vontade, cumprimentando em especial as irmãs, o Instituto das Irmãs Clarissas Franciscanas Missionárias do Santíssimo Sacramento, que completam 125 anos de existência. Que Deus abençoe e guarde as senhoras. Também o grupo coordenador das Mães que Oram pelos Filhos, que vem aqui ao Santuário Basílica e que neste final de semana terão um encontro na Catedral Cristo Rei, encontro estadual. Sejam também todos muito bem-vindos. Você que nos acompanha pela TV Horizonte e pela Rádio América, agora FM 107.1 e também pelo nosso canal no YouTube, Mãe Piedade. Se está conosco no YouTube, por favor, dê o seu like. Caríssimos, caríssimas, ao longo desses dias temos nos debruçado sobre a carta aos Romanos. Permitam-me voltar um pouco naquilo que ontem Paulo nos fala e que é de extrema importância. Nós podemos escolher sermos escravos ou da nossa tendência adâmica, a nossa figura mais vinculada a Adão, que é o exemplo do homem que escolhe fazer-se Deus. Afinal de contas, lá atrás está essa raiz. Se comerdes do fruto do bem e do mal, do conhecimento do bem e do mal, sereis como deuses. Ou podemos nos apegar à figura de Cristo, Cristo Jesus, que assume nossa condição humana, que é Deus, e que nos dá a liberdade do pecado. É uma escolha que faremos. E essa escolha é todo dia, a cada minuto. E me lembro que ontem eu disse uma coisa que para muitos pode ter soado ruim, mas esclareço. É muito difícil nós vermos pessoas que realmente entendam o que significa essa imagem de Romanos capítulo 6, onde ele apresenta a escravidão ao pecado e a escravidão a Cristo. Porque nós fomos formatados dentro de um pseudo-cristianismo mais cultural ou culturalizado do que realmente vivencial. Muitas coisas que nós praticamos e fazemos, ou até mesmo dizemos, estão mais voltadas e travestidas de cristianismo do que uma real adesão ao Evangelho. Me lembro, inclusive, que citei, basta olharmos quantos políticos não encontram justificativas para suas posturas ilegítimas. Quantos não são capazes de fazer a violência e dizerem que está realmente pautado pela verdade, pelo bem? Paulo fala de uma coisa que ele experimentou. Ele consegue olhar para a sua vida e perceber uma divisão concreta, antes e depois de se encontrar com o Evangelho. Antes,
Ele era o perseguidor dos cristãos. Antes, ele era alguém que observava todos os preceitos da lei, mas faltava algo. Depois de Cristo, como que passando a enxergar com claridade, ele consegue enxergar que não é somente a observância da lei, mas é a busca sincera em cada gesto, marcado sim pelo desejo de cumprir a Escritura, mas marcado por aquele compromisso expresso na cruz, que nós também tentamos tirar de nossa história. Marcado pela entrega da cruz, no que significa cumprimento pleno da sua missão, ainda que doa. Ele percebe qual é a medida que ele precisa alcançar de ser humano. E a medida é Cristo, que tem, sim, ainda que muitos não gostem, tem a passagem pela cruz. E cruz não é sinal de sofrimento. Quem olha para a cruz como sofrimento não entendeu nada do Evangelho. A cruz é entrega. E toda entrega tem um pouco de dor, mas também tem um pouco de satisfação. Tem um pouco de consolação. E aí hoje entramos no trecho que Paulo fala. Porque justamente nesse cristianismo travestido, começamos a achar que basta simplesmente nos travestirmos, colocarmos algumas coisas que nos identifiquem como cristãos. É uma cruz, é uma camisa, é uma roupa, é um modo de falar, é simplesmente realizar algumas orações, participar de alguns cultos. E não é isso. Isso faz parte, mas não é a raiz de tudo. Ele então toca numa coisa que é visceral, e quem leva a sério a escuta do Evangelho e o compromisso de se conformar a Jesus Cristo como novo homem, nova mulher, a partir do batismo, entende exatamente isso. Ele diz, no trecho final da perícope de hoje, no capítulo 7, versículo 24, infeliz que sou, quem me libertará deste corpo de morte? E aí, imediatamente, justamente dentro desse contexto de um cristianismo travestido de verdadeiro, vamos dizer que é importante, e Paulo diz que nós precisamos rechaçar o nosso corpo. Não é isso que Paulo diz. Paulo simplesmente apresenta uma coisa que todo ser humano carrega. Saber o homem e a mulher que se pode ser e que se quer ser. Olhando para Jesus Cristo, perceber o que dentro de si precisa mudar. E aquele de nós que não tiver alguma coisa para mudar dentro de si, alguma coisa está errada. Já estamos acabados? Ou será que todos os dias, irmã, lá em Tambacuri, a senhora está sempre plena, calma, serena, tranquila, amável? Ou será que todos nós, ou qualquer mãe, que tem aquele inigualável prazer de conseguir entrar no toalete por 5 minutos, em 5 minutos de paz, onde não há marido, onde não há filho, onde não há vizinho, onde não há problemas de casa, e de repente, naquele momento de êxtase em que simplesmente quer ficar sozinho, escuta: mãe? Ele está dizendo uma coisa que é visceral. Eu sei
E eu tenho conhecimento do Evangelho. Eu sei o homem que preciso ser, mas todos os dias eu luto com o homem que eu sou e que quer voltar. Qual é o instinto que carregamos? Qual é o ímpeto que temos? Paulo está dizendo, eu sou um homem que dentro dos meus ímpetos, ainda querendo fazer o bem que é necessário, nem sempre consigo. Mas há uma diferença crucial entre não conseguir e desistir. Há aqueles que já desistiram e se igualaram à hipocrisia pseudo-cristã que marca a nossa sociedade. Existem aqueles que já desistiram e já largaram suas comunidades, procuram aquela que mais lhe apetece. Existem aqueles que já desistiram e simplesmente fazem com que aquela música que eu gosto e que é maravilhosa, que diz, deixa a vida me levar, já estão sendo levados há muito tempo, seja na vida religiosa, na vida familiar, na vida ministerial como ordenados, seja dentro das nossas comunidades. Não adianta mesmo, eu vou ser aquilo que posso ser. Afinal de contas, Deus é misericórdia. A misericórdia de Deus não significa vivermos na nossa hipocrisia e na nossa incapacidade de perceber o que em nós precisa ser mudado e o que em nosso tempo precisa ser transformado. Isso sim é hipocrisia. Hipocrisia é colocar-se abaixo do nível de critério. Eu sou muito bom para exigir que os outros sejam assim, mas eu não faço tanto esforço para atingir aquilo. A misericórdia dele vale para os outros. É assim? Não. A misericórdia dele vale para mim. Os outros, a necessidade de se transformar. E nessa perspectiva, permitam-me voltar ao Evangelho de Lucas, capítulo 12, versículos 54 a 59, onde Lucas, olhando para a multidão, apresenta o que Jesus disse. Vocês são capazes de interpretar os sinais de chuva e de sol. Vocês observam a natureza e aprendem tanto. Por que vocês não fazem a mesma coisa com vocês? Não é à toa que o versículo 58 e 59 apresentam adversários que estão em litígio. Numa disputa, caminham para resolver a sua querela. E a vida de todos nós é uma constante resolução de querelas. Eu tenho certeza absoluta que na vida religiosa, na vida familiar, porque eu a tenho, na vida do trabalho, da escola, todos nós temos isso. Todos os dias, se não tomarmos conta, nós entramos em uma briga ferrenha, às vezes até por causa de um pote de açúcar. Ele apresenta uma coisa muito simples. Vocês são capazes de olhar o tempo, a sociedade, a história, e não aprendem com ela e nem o que é preciso ser feito. Mas vocês aprendem quando vai chover e quando não vai. Por que não têm a mesma destreza em observar-se e observar aos outros para fazer um caminho aonde consigam construir verdadeiramente um lugar de harmonia e de paz? Daria 2 dicas. A primeira é porque na multidão, como já disse no início de nossas reflexões com o Evangelho de Lucas, existem todo tipo de pessoas que estão procurando Jesus por todos os motivos. Alguns querem que ele cure, alguns querem que ele resolva os seus problemas afetivos, outros querem que ele dê casa, comida, outros querem que ele resolva seus problemas financeiros, outros querem que ele faça com que os mortos voltem à vida. Poucos, muito poucos, estão procurando Jesus por quem ele é e por aquilo que ele propõe. E ainda hoje é assim. Daí então, num emaranhado e num mar de pessoas que querem satisfazer as suas vontades, é muito difícil a gente entender o que Deus quer de nós, né?
Porque se a minha vontade está à frente, ela pode justificar tudo. Daí a necessidade de fazermos o itinerário de Paulo e olharmos com bastante atenção para o capítulo 12, versículos 54 a 59. Paulo não rechaça o seu corpo. Paulo demonstra que é necessário aprender a conviver e a se entender como um homem cheio de apetites, de desejos, de inconstâncias, aprender a lidar consigo e marcar como horizonte o Cristo, porque Ele é a nossa medida. E daí então, na nossa caminhada pela história, olhar, estamos seguindo Jesus por quê? E sermos honestos com isso. Por que eu busco a Ele? É por Ele ou pelo que Ele pode me dar? É por Ele ou que Ele me proporcionará se estiver falando dEle? Enfim, no caminho, marcado pelo versículo 58, que diz: quando, pois, tu vais com o teu adversário apresentar-te diante do magistrado, procura resolver o caso com ele enquanto estás a caminho. Por favor, sejamos honestos. Qualquer pessoa que está indo resolver uma querela com um juiz ou com o magistrado, que seja, ao longo do caminho para resolver suas questões, é preciso aprender a falar e a escutar. É preciso saber o que você quer e o como você está escutando e o que o outro também quer, para perceber o que realmente é necessário, o que é fundamental. Porque, caso contrário, ao longo da caminhada, os dois podem se perder. É como um exemplo. Eu quero, absolutamente quero, que o meu irmão de comunidade, que é cego, leia para mim. Por favor. Como? Ou ele não é cego, ele é disléxico. Por favor. Eu vou exigir daquele que está comigo mais do que ele consegue por uma circunstância que ultrapassa o seu desejo de mudar? E se for comigo? Se for comigo nós diremos, é falta de misericórdia. Enfim, meus caros, minhas caras, nesta sexta-feira, dia 27 de outubro, acredito que Paulo nos contribui bastante para olharmos o porquê estamos seguindo ao Senhor, o porquê caminhamos com Ele. E se nós estamos aprendendo a olhar para nós com aquela dinâmica que admiro do autor clássico, teólogo e filósofo excepcional, que foi Agostinho de Hipona. Olhei para ti, Senhor, e vi quão feio eu era. Aqui ele não fala da feiura do pecado. Aqui ele fala, eu vi como o Senhor é belo, e eu vi o que eu fiz comigo, e eu não consigo mostrar essa beleza. Olhando para ti, eu quero voltar a adquirir a imagem do Filho e da Filha de Deus, que eu posso ter. Confiantes de pé ao Senhor e nosso Deus, apresentemos nossas preces. A nossa resposta será: